a Bíblia chega a nos dizer que, como nós, Jesus em tudo, ele foi tentado. Porém, a diferença é que Jesus não caiu na tentação. Então, existem muitas pessoas que sempre arrumam uma desculpa para os seus pecados, para os seus erros, e dizem que pecam porque são seres humanos e que Jesus não pecou porque era filho de Deus. Porém, a Bíblia diz que Jesus, ele foi como um de nós. Em tudo ele foi tentado. Em todas as áreas da sua vida, Jesus foi tentado. Porém, ele não tinha pecado. Ou seja, Jesus não caiu em tentação. Então, não é errado, ou não é proibido, ou não é pecado alguém ser tentado. Pecado é a pessoa ceder à tentação. Então, nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês uma palavra falando sobre a tentação de Jesus. É claro que o comentário desse texto, ele não se resume apenas àquilo que eu vou falar. Claro que esse texto do capítulo 4 do livro de Mateus, ele é inesgotável. Isso significa que por mais que nós preguemos, que por mais que nós busquemos conhecimento no capítulo 4 de Mateus, mais conhecimento nós iremos adquirir. Amém? Tá passando um carro perturbado aqui na rua, provavelmente os irmãos vão ver a propaganda, mas não tem nada a ver comigo, tá? Meus irmãos, então Jesus, logo após ele ser batizado por João Batista, Jesus, ele foi intencionalmente conduzido pelo Espírito Santo à região desértica que cercava o Rio Jordão e o Mar Morto. Lá, o arqui-inimigo de Deus, o nosso inimigo, o diabo. É importante nós ressaltarmos isso, não é verdade, meu professor irmão Wesley? Que o nosso inimigo, ele não é o ser humano que está do nosso lado. O ser humano se faz nosso inimigo, mas ele não é o nosso verdadeiro inimigo. Na verdade, o inimigo do ser humano é o diabo. Amém? Então, é por isso que a Bíblia, ela nos fala no livro de Efésios, Paulo nos orientando a nos revestirmos das armaduras de Deus para nós vencermos o nosso inimigo. E ele diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra os demônios, contra as potestades do ar, que estão nas regiões celestiais. Então, o nosso inimigo, ele não são seres humanos, que fique isso bem claro nesta manhã. Alguns seres humanos se auto-intitulam nosso inimigo, mas não são os nossos reais inimigos. O crente, ele não tem inimigo. Ele tem pessoas que se fazem os seus inimigos. Amém? Então, o arco-inimigo de Deus e dos seres humanos, o diabo, ele estaria agora provando Jesus. E por 40 dias, Jesus, ele encarou o deserto árido. Jesus, ele enfrentou animais selvagens. E isso está registrado, se você quiser ler depois, no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 13. Nós iremos ver que Jesus, ele enfrentou animais selvagens ali no deserto. Porém, Jesus, ele resistiu às sugestões. Jesus resistiu às ofertas. Jesus, ele resistiu às propostas enganosas feitas por um tentador decidido a destruí-lo da obra para a qual Deus o havia enviado. Então, queridos, nunca será errado ou pecado você ser tentado. Isso faz parte da nossa vida. Assim como Adão e Eva no jardim do Éden foram tentados. Porém, a diferença entre Adão e Eva e Jesus é que Adão e Eva, eles caíram na tentação. Se deixaram levar pela oferta, pela tentação. E Jesus não.
como diz o texto bíblico, como nós em tudo foi tentado, Hebreus 4,15, porém sem pecado. Então Jesus não se deixou levar pelas propostas. Jesus, ele venceu a tentação feita pelo inimigo das nossas almas. Amém, meus queridos irmãos? Então a primeira proposta que o inimigo das nossas almas faz para Jesus está aqui registrado no versículo 2. A Bíblia diz que Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus agora, ele tem fome, porque Jesus é um ser humano como eu e você. Está aqui provado a humanidade de Jesus. Jesus, ele foi 100% homem, Jesus foi 100% Deus. Então aqui está provado a humanidade de Jesus. Quando alguém diz, ou se alguém dizer para você que Jesus não foi um ser humano, você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4, versículo 2. Pois a Bíblia vai dizer que Jesus, ele teve fome após jejuar 40 dias e 40 noites. Só quem tem fome, né, é alguém que seja um ser humano. Um espírito não tem como se alimentar. O espírito não tem como participar de um banquete, comer pão, tomar água. O espírito não precisa disso. Então Jesus, ele não foi apenas 100% Deus. Ele foi também 100% homem. Então Jesus, ele teve fome. E a Bíblia diz que no versículo 4, e chegando a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E Jesus responde, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus, ele começa a vencer a tentação através da palavra. Jesus usa a palavra para vencer o diabo, para vencer a tentação. Todos nós somos tentados. Eu já fui tentado, eu sou tentado e continuarei a ser tentado até que Jesus volte. E eu posso vencer essas tentações, assim como Jesus venceu. Assim como Jesus foi 100% homem e venceu as tentações, eu posso vencer a tentação através do poder da palavra de Deus. Jesus começa essa discussão, Jesus começa a vencer as ofertas do diabo através da palavra de Deus. É por isso que se dá a importância do crente ler a palavra de Deus, do crente estudar a palavra de Deus. Então, Jesus, ele tinha ou não, irmãos, o poder de transformar aquelas pedras em pães? Claro que ele tinha, porque além de ele ser 100% homem, ele também era 100% Deus. Jesus tinha o poder, claro, sem dúvida alguma, de transformar aquelas pedras em pães. Por quê? Porque os milagres no ministério de Jesus aconteciam todos os dias. Jesus, ele vivenciava milagres. Mais tarde nós iremos ver que Jesus, ele iria transformar água em vinho. Eis aqui o primeiro e um grande milagre que Jesus operou. Transformar água em vinho. E depois nós iremos ver que Jesus, ele iria alimentar 5.000 pessoas famintas apenas com o almoço de uma criança. Então milagres aconteciam no ministério de Jesus. E Jesus, ele tinha o poder de transformar aquelas pedras em pães. Então, meus queridos irmãos, Jesus, ele teve fome. Jesus estava ali humanamente falando com fome. E talvez ressoa a pergunta: como algumas pedras transformadas em café da manhã poderiam frustrar um grande plano eterno? Aparentemente, a sugestão do inimigo fazia até sentido e era inofensiva. Porém, veja o que eu disse. Pense no que eu estou dizendo. Aquela oferta, aquela proposta do inimigo de Jesus transformar pedras em pão, aparentemente
aquela sugestão fazia até sentido e era inofensiva, porque essa é a proposta do inimigo para a nossa vida. O inimigo ele vem sempre com uma proposta aparentemente inofensiva. Jesus, o diabo, ele sempre vem com uma proposta, uma sugestão que às vezes até faz sentido e parece ser inofensiva. Porém, Jesus, ele havia saído do Jordão. Jesus havia sido batizado por João Batista. E Jesus, ele teve, humanamente falando, Jesus ele teve, meus irmãos, um encontro com Deus. Ele ouviu a voz de Deus. No versículo de número 17, a Bíblia diz que Deus, no batismo de Jesus, ele brada dizendo, eis que uma voz dos céus dizia, Deus ele disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então Jesus ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus ele estava cheio de Deus. Jesus ele estava cheio de comunhão com Deus. Outra coisa que eu quero ressaltar é que é impossível um crente vencer as tentações da vida, que são muitas. Fomos tentados, somos tentados e continuaremos sendo tentados até a volta de Jesus, até o arrebatamento da igreja. Então é impossível um crente ele vencer as tentações se ele não tiver uma vida de comunhão com Deus. Se ele não tiver uma vida na presença de Deus, no altar de Deus. Jesus, o inimigo pegou Jesus, achou talvez que tinha pegado Jesus de surpresa, despreparado, mas Jesus tinha acabado de ser batizado, Jesus estava cheio de Deus. Toda vez que o inimigo ele pega um crente cheio de Deus, ele é derrotado. Amém? Então, essa pergunta, né, que eu fiz aqui aos irmãos, como que, se Jesus transformasse uma pedra em pão, como que isso poderia frustrar um grande plano eterno? Porque Jesus estava ali, Jesus veio para cumprir um plano eterno de Deus. E esse plano eterno de Deus era um plano de salvação. Foi para isso que Jesus ele veio. Jesus ele veio para salvar. Jesus ele veio para transformar a vida do homem. Se você ler no livro de Mateus ainda, capítulo 1, e versículo de número 21, na última parte do versículo, o anjo está falando com José e o anjo lhe diz que Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então foi para isso que Jesus ele veio, para salvar o povo do seu pecado. Jesus não veio para entregar chave de apartamento para alguém. Jesus não veio para entregar chave de carro para alguém. Jesus não veio para entregar riqueza, materialmente falando, para alguém. Tudo isso você conquista trabalhando. Amém? Então, Jesus não veio com essa intenção. A intenção da vinda de Jesus é salvar a todos os seres humanos. Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, por que transformar pedras em pão era uma péssima ideia? Por quê? Levar Jesus a desviar os dons de Deus do foco nos outros. Era isso que o inimigo estava querendo fazer. Levar Jesus a desviar os dons de Deus no foco nos outros. O inimigo queria que Jesus usasse os dons que Deus lhe deu para benefício próprio. E é isso que nós temos visto ultimamente. Pessoas usando um dom que Deus lhe deu para o benefício próprio. Jesus já começa aqui refutando esse tipo de ensinamento, esse tipo de comportamento. Jesus poderia ter transformado o pão ou a pedra em pão para o seu benefício. Ele estava com fome. Porém, ele não o fez, porque o foco de Jesus não era se auto-beneficiar. Jesus veio
para beneficiar os outros. Jesus veio para beneficiar pessoas, não para se auto-beneficiar. Então veja, que sua condição de Salvador exigia era uma estratégia diabólica. Então levar Jesus a desviar os dons de Deus no foco nos outros, que sua condição de Salvador exigia era uma estratégia diabólica. Em nenhum momento Jesus usou seus poderes milagrosos para se satisfazer. Em nenhum momento Jesus usou os seus poderes milagrosos para se auto-satisfazer. Veja, a obra de Deus não pode ser realizada por meio de autossatisfação. Existem pessoas que pensam estar fazendo a obra de Deus, mas estão se autossatisfazendo. E a obra de Deus não pode ser feita dessa forma. Amém? Então, os dons que Deus nos dá, nós devemos usar, não para o nosso benefício, mas para o benefício de outras pessoas. Dons espirituais e dons materiais não são apenas para o proveito pessoal de quem recebe, para orgulho de quem os tem ou para obter poder sobre os outros. Porque existem pessoas que usam os dons que Deus lhe deu para abençoar outras pessoas e elas usam esses dons, tanto espiritualmente falando como materialmente, para se autossatisfazer, sendo que Deus lhes concedeu para que outras pessoas fossem abençoadas. Então, meus queridos e amados irmãos, os dons de Deus, eles são dados para suprir as necessidades e a fome de outras pessoas, bem como as nossas. Amém? Então Jesus, ele optou por ser guiado pela palavra e pela sabedoria de Deus, não simplesmente por seus desejos e pelas suas necessidades. Porque nós sabemos que Jesus, ele tinha as suas necessidades, mas ele não usou esse dom de transformar pedras em pães para sua autossatisfação. Outra coisa que nós vemos aqui, outra proposta do inimigo, está nos versículos 5 a 7, que diz assim a palavra de Deus. Já vou terminar, amém, irmão? Já vou terminar. Evandi, Deus abençoe, minha amiga, de longas datas. Mateus, capítulo de número 4 e versículo 5 a 7. Já vou terminar, tá? Não sai daí não, compartilha, divulga esse negócio aí. 5 a 7 de Mateus, capítulo 4. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra. Versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, está aqui a segunda proposta do inimigo para Jesus, na sua tentação. Primeiro, que Jesus transformasse pedra em pão. Segunda proposta, era escolher o sensacionalismo como atalho para a satisfação. Segundo nós lemos aqui, Mateus capítulo 4, versículos 5 a 7. Veja só. Ou o diabo ele teve permissão para transportar fisicamente Jesus até o pináculo do templo. Eu não estou aqui afirmando que Jesus ele foi transportado fisicamente até o pináculo do templo. Eu estou dizendo que pode ser, que a Bíblia ela não dá detalhes sobre esse ponto, sobre esse assunto. Então, escuta o que eu estou dizendo, para depois não sair falando que o irmão Flávio está falando alguma heresia. Ou o diabo teve permissão para transportar Jesus fisicamente até o pináculo do templo, ou Jesus se imaginou naquele lugar elevado. E olhando de lá de cima para os adoradores reunidos lá embaixo, tudo o que ele precisava fazer para atrair a atenção de Israel
era pular da plataforma enquanto os adoradores estavam reunidos, cair em pé de uma altura de quase 140 metros e sair ileso. Os judeus que estavam sempre à procura de sinais milagrosos, claro, eles se converteriam graças a essa façanha fenomenal de Jesus, se ele tivesse pulado do pináculo do templo, fazendo aquilo que o inimigo estava lhe pedindo na tentação. E essa era a linha de raciocínio do tentador. Para que a tentação fosse ainda mais difícil de resistir, essas ideias do inimigo foram surgindo com o refrão de um hino do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Salmos, Salmos 91, 11 e 12. Salmo 91, 11 e 12, que está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, o inimigo, ele usou essa passagem bíblica, Salmos 91 e os versos 11 e 12, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Veja, o inimigo está usando textos bíblicos para incitar Jesus a pecar, a cair na tentação. Você acha que o diabo ele não conhece a Bíblia Sagrada? Você está muito enganado. E isto é uma vergonha. Isto é um tapa na cara para muitos cristãos. Porque se dizem cristãos, porque dizem amar a Deus, mas não conhecem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Tem gente que não sabe nem onde se encontra o livro de Gênesis. Tem gente que não sabe onde se encontra o livro de Salmos. Tem gente que não sabe onde se encontra o livro do Apocalipse. Tem gente que não sabe, meus queridos irmãos, quais são os livros do Pentateuco, os livros históricos. Tem gente que não sabe quais são os livros poéticos. Tem pessoas que não sabem quais são os livros dos profetas menores, profetas maiores. Tem gente que não sabe nem que a Bíblia ela se divide em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Tem pessoas que não sabem quais são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Tem pessoas que não sabem que o livro do Apocalipse é o livro das revelações. Tem gente que não conhece a Bíblia e se dizem cristãos. Que vergonha. Você que se diz cristão, precisa ler a Bíblia. Porque o diabo ele conhece a Bíblia de capa a capa. O diabo conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E os crentes não conhecem. Os crentes, eles não leem, não estudam a Bíblia. Os crentes têm preguiça. Os crentes, eles... Eu estou falando crente porque, na verdade, agora eu estou falando para um público de crente. Bem? Os crentes, eles preferem ficar horas a fios no celular, mexendo na internet. Muitas vezes eu também sou pegado nesse problema. Eu não vou me tirar, me excluir dessa palavra que eu estou pregando. Muitas vezes eu me vejo horas a fios na tela de um celular. E muitas vezes não tiramos um tempo para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada. A palavra de Deus precisa ser examinada. E o diabo ele não está para brincadeira, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E muitas vezes os crentes não conhecem. Então veja que o inimigo ele usou um texto bíblico para incitar Jesus a cair na tentação. Ele disse que, citou um texto bíblico, Salmo 91, 11 e 12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Então o diabo usou um texto bíblico. Primeiro, ele pede para que Jesus prove o seu poder, transformando pedra em pão. Depois, ele viu que Jesus ele rebateu essa tentação com a Bíblia, dizendo que nem só de pão viverá o homem,
E agora o inimigo ele usa da mesma estratégia. Ele pega um texto e tenta incitar Jesus a pecar com aquele texto. Existem muitos ensinamentos errados no nosso dia, no nosso tempo, de homens e mulheres pegando textos fora de contexto que viram pretextos para heresias e enganando muita gente, e enganando muitas pessoas. Tenham cuidado. O inimigo engana com tantas outras coisas, mas o inimigo também engana muita gente usando textos fora de contextos para incitar pessoas a fazer coisas erradas. Foi isso que o diabo ele fez. Ele usou um texto fora de contexto para incitar Jesus ao erro. Então, meus queridos e amados irmãos, o diabo estava sugerindo que Jesus encurralasse Deus para fazê-lo agir como ele queria que agisse. Essa era a intenção de Deus. Essa era a intenção do diabo. Que Jesus colocasse Deus na parede para que Deus ele fizesse o que Jesus quisesse. E não é assim que funciona. Hoje, as pessoas têm pregado que nós devemos pegar Deus e colocar ele no canto da parede, como se Deus ele fosse obrigado a mim e a você. Querido, Deus ele não é obrigado a fazer aquilo que eu quero. A vontade de Deus é soberana e ela permanece. Veja quando Jesus ele se encontra com um leproso e o leproso se prostra aos seus pés, se não foge a memória, Mateus 8, e o leproso ele diz: Senhor, se tu quiseres. Isso aqui é impressionante. O leproso ele diz: nós cristãos precisamos aprender muito com esse leproso. Ele não estava na igreja todos os dias, afinal de contas ele era leproso. Ele tinha que andar distante das pessoas, do convívio social. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra. E ele reconhece que Jesus não é obrigado a fazer o que ele quer. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. O leproso estava dizendo: Senhor, eu creio que tu pode me curar, mas tu só vais me curar se tu quiseres. Então Jesus, ele diz: eu quero. Então porque eu quero, tu vai ser curado. E naquele momento, aquele leproso foi curado da sua lepra. Então, querido, pare com essa ideia de querer pegar Deus e colocar ele na parede. De querer obrigar Deus a fazer aquilo que você quer que ele faça. Porque isso é um tempo perdido. Deus, ele não vai fazer o que você quer. A vontade dele é soberana. Amém? Meus queridos irmãos, para concluir, e para a terceira proposta do inimigo para fazer Jesus pecar. A primeira proposta era: siga em frente, siga a estrada indiferente que leva ao reino. O inimigo queria fazer Jesus seguir uma estrada diferente daquela que Deus havia traçado para a sua vida. Veja, Jesus ele viu-se no pico de um monte tão alto, ao ponto de todos os impérios da terra serem visíveis. Espalhados à sua frente estavam palácios esplêndidos, tronos reluzentes, cidades brilhantes, riquezas fabulosas, beleza e poder político. Então Jesus, ele poderia ter cedido a essa proposta do inimigo, porque é isso que o inimigo ele faz. Ele nos oferece aquilo que ele não tem. Ele nos oferece aquilo que ele não pode fazer. Ele tenta enganar as pessoas. Mas que tipo de sugestão foi essa? A última que nós iremos falar. Que tipo de sugestão foi essa? O significado literal da palavra grega original para adorar é beijar, certo? Então, para os antigos gregos, significavam fazer reverência ou beijar a mão. A palavra, basicamente, não era usada para descrever a adoração de um deus, mas respeito por um príncipe ou rei. Então Jesus estava sendo tentado a dar ao diabo respeito como um legítimo príncipe. E Jesus ele chega a dizer que o príncipe deste mundo é o diabo. Não que ele seja realmente o príncipe deste mundo, mas as pessoas têm se tornado seus súditos. As pessoas têm transformado o diabo em seus príncipes, em um príncipe da sua vida. Então Jesus ele diz
que o inimigo ele é o príncipe deste século. Na verdade, Paulo escrevendo as suas cartas, ele diz que o inimigo ele é o príncipe deste século, porque as pessoas têm feito o inimigo seus príncipes. Porém, Jesus não deixou que isso acontecesse com ele. Jesus não caiu nesta armadilha do inimigo, meus queridos e amados irmãos. Talvez alguém igual a ele, como uma forma de encontrar um meio mais fácil e menos doloroso do que a morte na cruz, para levar os reinos do mundo ao senhorio de Deus. Essa era a proposta do inimigo. Fazer com que Jesus entrasse por um caminho mais fácil. Fazer com que Jesus entrasse por um caminho de mais facilidade. E essa continua sendo ainda a estratégia do inimigo das nossas almas. O inimigo está tentando levar muitas pessoas por um caminho aparentemente mais fácil. Porém, o próprio Jesus ele disse, meus queridos e amados irmãos, para nós entrarmos pela porta estreita. O próprio Jesus, ele nos diz para entrarmos pela porta estreita. Aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo de número 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, meus irmãos, o inimigo está tentando levar muitos crentes pela porta larga, pelo caminho da facilidade, pelo caminho espaçoso. Porém, nesta manhã eu tenho um recado para você que está me assistindo ao vivo e para você que vai assistir depois esta live. Não entre pelo caminho largo. Não entre pelo caminho espaçoso, porque o fim desse caminho é a perdição. E são muitas pessoas que entram por esse caminho. Jesus ele disse que o caminho que conduz à vida é apertado, é estreito. E são poucas as pessoas que entram por esse caminho. Porque hoje as pessoas querem viver uma vida de facilidade. Mas não é esse o caminho que Jesus ele nos ensinou. Para terminar, meus queridos, Jesus, quando ouve essa proposta do inimigo, Jesus lhe repreende. Jesus ele vence novamente o inimigo com a palavra. Ele diz: retire-se, Satanás. Jesus ele gritou, porque está escrito. Se o inimigo ele vem com textos fora de contexto para incitar Jesus a pecar, Jesus ele também vem com a palavra de Deus para combater esse ensinamento errôneo do inimigo. Jesus ele disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O diabo, meus irmãos, ele não conseguiu. O diabo não conseguiu impedir Jesus de cumprir a sua missão. Então, ele o deixou. Você vai ver no versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 11. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo não conseguiu impedir Jesus de cumprir a sua missão. Então ele o deixou. Porém, ele o deixou momentaneamente. Porque existem pessoas que pensam que depois que vencer uma tentação não vai ser mais tentado. É engano. Nós vencemos uma tentação aqui para sermos tentados ali na frente e vencermos também. Então, o diabo o deixou planejando já retornar o seu ataque em outro momento, quando a sua almejada vítima estivesse novamente vulnerável. Porque essa é a estratégia do inimigo. Isso mesmo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista às estratégias do diabo. Resista às tentações do diabo. E ele vai fugir de você. Não ceda à tentação. Há um hino da harpa cristã que diz assim: tentado não cedas, ceder é pecar. Amém? Então, você pode, em algum momento da sua vida, ser tentado. E isso não é pecado. Assim como Jesus, como um de nós, ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. O pecado é cair, é ceder à tentação. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. E assim como Jesus venceu a tentação, no seu momento de
vulnerabilidade, no seu momento de fragilidade, porque ele estava lá no deserto com fome, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Mas ele resistiu à tentação. E a Bíblia diz que quando o diabo ele vai embora, porque ele viu que ali ele havia perdido, naquele teste ele havia perdido, Jesus tinha sido aprovado, os anjos de Deus vêm e servem a Jesus. Deus sempre tem um refrigério. Deus sempre tem uma bênção. Deus sempre tem uma vitória para aqueles que vencerem as tentações. Então, nesta manhã eu te convido a persistir, a continuar firme, a não desistir. Ah, irmão Flávio, não está tendo culto na minha igreja. Não encontro igreja aberta. Não encontro cultos para adorar a Deus. Ah, eu vou resistir. Eu vou ceder às tentações do diabo. Eu vou ceder às ofertas do diabo. Eu tenho uma palavra para você. Não ceda. Não desista. Não se entregue. Continue firme nos caminhos do Senhor. Use a palavra de Deus para vencer as astutas ciladas do inimigo. Amém? Que você possa se revestir da armadura de Deus. Que você possa estar forte, firme. Porque existem pessoas que só são crentes quando estão na igreja. Você é a verdadeira igreja de Deus. Ainda que todas as portas das igrejas de 4 paredes se fechem. Porque veja, que Jesus ele disse assim, que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja, Jesus não está falando de igreja-templo. Jesus não está falando de igreja-denominação. Jesus não está falando de igreja 4 paredes. Jesus não está falando de igreja feita pelas mãos dos homens. Quando Jesus ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, Jesus ele está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua verdadeira igreja. Porque nós somos a igreja. Nós somos o templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Nós somos a verdadeira igreja. Porque o que é uma igreja? Uma igreja é um ajuntamento de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Mas se as igrejas estiverem com as portas fechadas, obedecendo às autoridades governamentais, municipal, estadual, isso não significa que você agora não tem mais condições de adorar a Deus. Adore a Deus no seu trabalho. Adore a Deus na sua casa. Adore a Deus onde você estiver. Amém? Não seja como aquela mulher que teve um encontro com Jesus. Que perguntou a Jesus, Senhor, onde devemos adorar? No monte? Onde devemos adorar? Tem um lugar específico para adorar? Jesus, ele disse, meus queridos e amados irmãos, que o Pai procura aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e não importa o lugar onde nós estejamos. Não há um lugar específico. Não há um lugar que nós possamos dizer somente ali nós devemos adorar a Deus. Não, isso é um engano. Não há. Qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos adorar e glorificar a Deus. Deus ele não está preso geograficamente falando. Deus só deve ser adorado na igreja. E quando eu estiver fora da igreja, eu não adoro mais a Deus. Não é dessa forma. Você deve adorar a Deus em qualquer lugar. Na igreja, em casa, no trabalho, na rua. Amém? Nas redes sociais. Que Deus abençoe cada um de vocês. E assim como Jesus, vença as tentações que vão vir. Porque, como eu disse, nós fomos tentados, seremos tentados, somos tentados e seremos tentados.
até que Jesus ele volte para buscar a sua igreja. Amém? Mas Jesus nos deu um exemplo, vencendo a tentação com o poder da palavra. Cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele vai usar alguns textos fora de contexto que se transformarão em pretextos para heresias, para te levar a desobedecer a palavra de Deus. Mas não caia nessa conversa. Tenha a Bíblia como a base para a tua vida. Tenha a Bíblia como a tua rota para o teu caminho. Amém, queridos? O famoso e saudoso pastor, considerado um dos maiores evangelistas do século XXI, Billy Graham, certa vez ele disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Então, se baseie na Bíblia. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse momento, por esta palavra, Senhor. Nesta manhã, juntamente com os teus filhos, através desta live. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, irmã Marilena, irmão Wesley. Abençoe, ó Deus, a nossa irmã Vânia Guedes. Abençoe, Deus, cada um dos nossos irmãos que estão assistindo agora ao vivo e aquele, Senhor, que irá nos assistir depois, através deste vídeo que será publicado no mural do meu Facebook. Deus, que nós possamos ler e estudar a Tua Palavra. E, mais do que ler e estudar, viver a Tua Palavra. Porque o inimigo, ele conhece a Tua Palavra. De Gênesis a Apocalipse. Ele usa como pretexto para a heresia. Mas que nós possamos ler, estudar e viver a Tua Palavra para a glória do Teu nome, Senhor. Te agradeço por essa sexta-feira. Senhor, te apresento esse final de semana, nos ajude e nos abençoe. Deus, te pedimos novamente que o Senhor venha repreender, ó Deus, esta epidemia, este vírus que está impossibilitando as igrejas de ter suas reuniões. Mas como eu falei, o Senhor não está preso geograficamente ao espaço. Nós devemos e podemos te adorar na igreja e fora da igreja. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.